Privilégio em conduzir mais uma vez o nosso debate farol desta sexta-feira. Mais uma vez ao meu lado o doutor Renan Félix, analista político e também médico. Doutor Renan, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela vinda aqui no Sócio Farol. Sempre um prazer estar aqui com você, com vocês, né, que nos escutam e nos assistem, com meus grandes amigos, Dr. Roberto Lucato e Antônio Cláudio Bontorim. Bom dia, Bontorim. Bem-vindo, Bom dia, obrigado. Bom dia, doutor Renan. Bom dia, Beto, novamente. Já batemos um papo aqui, agora vamos para o debate, então, né? Tão aguardado o debate farol. Ainda bem que o seu áudio está melhor agora. Deu uma fraquejada. Eu falei, meu Deus, essa internet não nos deixe... Não. Santa internet. Será que não tem nenhuma santa internet, não? Olha, a internet aqui, pelo que eu estou vendo no meu dispositivo, ela não está 100%. Tá? Ela está oscilando muito. Ela vai ao 100%, ela abaixa um pouco, né? Naquele indicativo, mas no momento ela está bem oscilante mesmo, viu, Beto? Tá. Por enquanto parece que estamos bem, né? Por enquanto. Não, agora entre aspas, firmou. Firmou. Vamos lá. Firmou. É isso aí. Vamos lá, então, as observações iniciais aqui do nosso programa. Esse programa não é recomendado a pessoas sensíveis a fortes emoções. Aqui no nosso debate farol, em compensação, o programa é sim recomendado a pessoas que prezam a liberdade de expressão, o amplo debate e construção de ideias para o melhor convívio social e desempenho de seus representantes públicos. Como eu costumo dizer aqui, cada um de nós faz uma proposta e aí a gente as debate aqui durante o nosso bate-papo. Vamos à primeira proposta de hoje, que diz respeito às redes sociais. Vamos dar uma investigada como os políticos, né, e em especial aqui de Limeira, estão usando as redes sociais. Cláudio, você que propôs esse tema, gostaria que você abrisse com a sua análise. Beto, pois é. Eu tenho acompanhado as redes sociais de muitos candidatos, né? Principalmente aqueles que eu tenho contatos pelos aplicativos de mensagens, que é o que eles estão usando muito, né? Pelo Instagram e também pelo Facebook. Mas ainda eu estou vendo uma dificuldade muito grande de eles entenderem como devem usar a internet. Então, é por isso que eu fiz a proposta da questão da internet. Desculpa. Vamos, deixa eu colocar algo para o doutor Renan também analisar, porque o que está acontecendo em São Paulo é uma loucura, né? O Pablo Marçal entrou, 3 estão dividindo a primeira colocação, segundo institutos de pesquisa, e foi meteórica a subida do Marçal, né? Uma explosão, né? A exponencial de subida dele foi gigantesca. Né? E realmente o Pablo Marçal ele é um cara com grande domínio das redes sociais e já usa as redes sociais para vender cursos, para tocar suas empresas, para fazer divulgações, né? E ele está usando as redes sociais dele, obviamente, na campanha eleitoral. Né? E lógico que ele vai ter maior visibilidade, porque ele tem mais visibilidade enquanto pessoa. Então, as redes sociais, né, a forma de usar as redes sociais é um assunto até que a gente já debateu aqui previamente. O grande problema é como você regulamenta a atuação do candidato na rede social. É muito difícil, porque um candidato, muitas vezes ele tem 40 mil seguidores, né, 100 mil seguidores. A gente até conversou sobre isso também em outro programa, outro debate, e falamos que não significa que porque ele tem 100 mil seguidores, ele vai ter 100 mil votos. Mas, vamos colocar que ele tenha 10% disso em voto. O cara que tem 100 mil seguidores vai ter 1.000. O cara que tem 1.000 vai ter 100. Né, usando o parâmetro somente rede social. Então, é difícil. Porque, como você diz, você pode usar somente assim, mas mesmo assim a visibilidade e o alcance que tem a rede social de cada candidato é muito variável. Bom, mas deixa eu te perguntar, escuta, mas deixa eu te perguntar, você tem acompanhado o que os candidatos têm feito nas mídias sociais ou pouco? Eu sei que você tem pouco tempo. Na verdade, eu vi sim um zoom do Pablo Marçal nas lives que ele fez. Não, mas aqui em Limeira, você tem acompanhado? Aqui em Limeira não. Aqui em Limeira não. Eu vejo mais em âmbito do Estado de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo e em outros aspectos.
não está com o radar ligado. Em Limeira, muito pouco, muito pouco. Cláudio, o que você tem achado? Os conteúdos, eles estão meio que profissionais ou ainda um pouco amadores, na sua opinião, Cláudio? Os limeirenses estão muito amadores, Beto. Eles estão fixando muito em se apresentar com os números, né? Tendo puxadores de votos em fotografias. A Isabeli, por exemplo, postou recentemente uma foto dela com o Lula, né, a campanha dela, né? A Érica Tanque tem aproveitado muito o nome da Michele Bolsonaro, e vai ter um adesivaço aqui do candidato Betinho Neves, né? Com a doutora Mayra, e que vai ter também pessoas importantes de partido. Parece até que a senadora Damares Alves estará presente. Na questão estadual, já que nós colocamos aqui, né, é evidente que o Marçal sabe realmente usar muito as redes sociais. Os outros candidatos são mais durões, né? A questão de você saber dançar samba ou não, né? É uma dificuldade. Então, só para você ter uma ideia, Beto, a Datafolha está trazendo uma pesquisa, né, sobre o Datafolha, sobre os candidatos. E olha, empatados, Boulos com 23%, Marçal com 21% e o Nunes com 19%. E o Marçal está chegando bem próximo, né? Aliás, os três estão dentro da margem de erro, bem próximos, né? Mas olha que coisa, né? Tá realmente interessante, porque o Marçal ele tem muita habilidade e sabe usar as redes sociais como deve. Ele provavelmente leva os seus seguidores ao voto. Por isso que ele está subindo dessa natureza, porque ele tem muitos seguidores. Agora, como disse o doutor Renan, e como a gente vem dizendo, realmente, o número de seguidores não significa o número de votos de um candidato. Mas aí tem duas questões rápidas que eu queria colocar. A primeira delas é a seguinte, né? Claro que o Marçal está enfrentando agora uma série de denúncias, né? Bastante. Na Justiça Eleitoral e tal, até a Justiça tomar providência, etc. e tal, ele já foi subiu eleição. e já empatou. E todos nós acompanhamos as Olimpíadas de Paris, Cláudio, e teve uma corrida, meu caro amigo doutor Renan, teve uma corrida que era, acho que, se não me engano, 5.000 metros. E eu sei que os caras começaram a correr e tal, vai lá. E corrida de 5.000 metros dá uns mais ou menos 20 e poucos minutos, 25 minutos. No finalzinho, no último quilômetro, nos últimos 1.000 metros, rapaz, teve uma moça que ela estava lá no pelotão do meio, né? Mas ela teve um sprint final, ela chegou com uma sobra, assim, com jardas e jardas na frente da segunda colocada. Eu até vergonha alheia da que ficou em segundo. Então, às vezes, começar bem na corrida eleitoral não significa que você vai chegar bem, né, na minha opinião. Exatamente. Porque você fica sendo alvo dos outros, né, dos adversários, é aquele que está lá atrás. E aqui em Limeira a gente corre o risco, inclusive, de ter, de uma maneira, não vou dizer inédita, mas talvez não me surpreenderia, e ter, em termos aqui em Limeira, na reta final, Cláudio, algo semelhante em termos de pontuação daquilo que está acontecendo em São Paulo. E digo mais, para mim o tal do Nunes já foi pro beleléu, como a gente falava antigamente, é apenas uma impressão. Olha, Beto, só para lembrar, já foi definido o tempo de televisão, né? O Marçal não terá tempo de televisão porque o partido dele não tem representatividade Sim. para isso, o PRTB, né? Só que o Nunes terá 6 minutos dos 10. Para mostrar obras, né? O Boulos terá 2 minutos, exato, 2 minutos, 2 minutos e 30 segundos. O terceiro, acho que terá, o Datena terá 50 segundos, a Tabata Amaral terá
30 segundos. Os demais não terão tempo de TV. Então, temos que lembrar que a propaganda eleitoral também ajuda nesse caso, né? Esse sprint inicial do Marçal talvez não se sustente, né? Aí vai depender muito da campanha que ele fizer fora e pelas redes sociais. Mas o Bolsonaro não tinha televisão e ele ficou eleito, ele foi eleito. Você vai ver, as mídias sociais vão eleger. É isso aí, Cláudio, vai ficar falando isso aí, não tem dúvida nenhuma. Exatamente. Vamos para a segunda, que tem a ver com essa primeira. Eu vou pedir para o Neto colocar aí, e eu estou tratando de um assunto muito especial, principalmente para mim e para o Cláudio. Nós temos discutido muito isso, né? Etarismo na política. Nós tivemos recentemente uma questão de etarismo que envolveu o presidente norte-americano Joe Biden, mas aí é uma mistura de etarismo com uma certa incapacidade cognitiva. Ele tem um pouco de demência, senil ali, né? Isso. Algumas outras patologias que não é somente o etarismo. Mas aí vários exemplos, né, passaram pela minha cabeça. Por exemplo, o Jânio Quadros, Cláudio, a última eleição do Jânio Quadros à Prefeitura de São Paulo, ele já tinha bastante idade, não tinha? Já estava bem para lá, né? Já. Bastante, né? Isso. Aqui em Limeira nós tivemos aqui um candidato eterno a deputado, Salvador Giulianelli, ele foi até o fim, né, Cláudio? Também ele tinha bastante idade, pegou bastante votos também. Exatamente. Então eu vou começar com o mais jovem aqui do nosso trio. Os eleitores tendem a confiar mais em candidatos mais velhos? E uma outra pergunta nesse sentido também. Até que ponto esses candidatos mais velhos passam essa sensação de experiência? Como que o eleitor enxerga isso, doutor? Veja bem, na minha humilde opinião, acredito que quando a gente vota, a gente quer se sentir amparado por quem está no poder do governo naquele mandato, naquele período. E é sabido, obviamente, que pessoas mais velhas têm mais experiência e passam maior segurança. Isso é consenso, né? Não é discutível. Obviamente, na hora da votação, não é diferente. Quando se tem uma postura mais séria, uma postura mais incisiva, uma postura mais... digamos que representa experiência, né? Tende-se a conseguir mais votos, né? A firmeza de um homem de 50 e poucos anos é muito maior, óbvio, depende do homem, né? Claro que depende do homem, ou da mulher, né? Mas de um ser humano de 50 e poucos anos é muito maior do que um ser humano de 27, no meu caso. Você, por exemplo, Beto, ao longo dos seus 60 anos de idade, passou por muitas situações, lidou com elas e está firme e forte, de pé, aqui hoje. Eu não passei por todas as situações que você passou. Então, obviamente, no quesito experiência e manejo, você pode, sim, simplesmente pelo fato da idade, ter muito mais do que eu. Isso varia de pessoa para pessoa? Varia. Mas considerando só o etarismo, sim, o eleitor tende a escolher pessoas mais velhas, com posturas mais firmes, posturas mais claras, né, para serem seus representantes. A gente brinca que o pai da nação, né? Sempre a gente pensa no pai da nação. Eu lembro muito de Getúlio Vargas, o pai da nação, né? Então, a postura de um pai, né, de um avô, de um senhor, de alguém, a figura paterna, né, que transcorre desde a Bíblia até dentro do nosso lar, né, o papai, o pai, o provedor, aquele que gere bem, né? Isso não é questão de machismo, né? É uma questão cultural, tá? Eu não estou defendendo nem incentivando nada disso, mas é uma questão cultural, né? O patriarcado e tudo mais. Então, obviamente, na hora da escolha do seu candidato, isso é de extrema importância, e candidatos que têm um pouco mais de idade, mas ainda não chegaram, né, na fase Joe Biden, digamos assim, tem muito mais chances de eleição do que outros mais jovens, menos experientes. Tá certo. Cláudio, você sabe que antes da sua resposta, me emocionou na semana passada, fizeram uma reportagem com uma mulher de 50 anos, 50, hein? 50 nos tempos de hoje corresponde a uma 40, uma menininha, uma menininha de 30 e poucos anos, né? E ela estava em busca de um emprego e eu me emociono com qualquer coisa, né?
Menos com anúncio de banco. Anúncio de banco não me emociona, porque eles querem tirar o dinheiro da gente o tempo todo. E de manteiga? Na manteiga também não. Mas eu fiquei emocionada porque eles acompanharam o momento que ela foi chamada para saber o resultado da sua entrevista numa empresa. Ela era auxiliar administrativa e o sujeito que a contratou, que a entrevistou, e a equipe flagrou exatamente o momento que ele falou, que ela tinha sido, né, contratada. Ela ficou simplesmente emocionada, e ela falou, não, o senhor pode ter certeza que eu daria o melhor de mim no cargo que eu iria assumir aqui. Depois ela foi embora, acompanharam, fizeram um outro recorde de entrevista com ela, e aí o sujeito falou para ela, é importantíssimo, aliás, falou para o repórter, é importantíssimo termos pessoas 50 a mais aqui na nossa empresa, sim, porque ela conduz com mais assertividade, principalmente as dúvidas dos mais jovens. Ela pode nos ajudar contribuindo exatamente por isso, né? Principalmente nos momentos de aflições. Os jovens têm muitas dúvidas e os 50 a mais têm as soluções que nós precisamos. Achei muito bonita essa reportagem, Cláudio, que mais uma que se inclui em casos que, nesse aí, felizmente, não houve preconceito contra a idade, Cláudio. Beto, você colocou uma questão realmente complicada de se responder, né? Mas eu vou seguir o mesmo raciocínio do Dr. Renan. Eu acredito que as pessoas realmente vejam, né, nos mais experientes, nesse caso da política, por exemplo, né, uma saída mais confortável, uma saída mais, como diria, interessante para que vá governar a sua cidade, o seu município. Porque nós sabemos que o prefeito, né, ou prefeita, ele é o principal político do município, né? Ele que é no município que tudo começa, é no município que tudo acontece. Então é ele que tem que se preocupar com o município e com a qualidade de vida dos cidadãos. Então eu fico também com essa questão da experiência, mas nós temos sim aí um grupo de pessoas que usam o etarismo para tentar desclassificar pessoas com mais idade, com mais experiência, né? Então, infelizmente, isso acontece também, né? Esse preconceito existe, né? Já está aí bem delimitado, né? Como não tão quanto o racismo, né? O preconceito étnico, mas sim, ele existe. E ainda, por enquanto, espera-se de uma pessoa com mais experiência, né, uma melhor condição de dirigir o município. Eu acredito que isso vai acontecer e que isso aconteça realmente na prática, né? O resto, a gente já sabe como que funciona, né, a cabeça das pessoas, e é preciso que se pense nisso, né? Entre o Joe Biden e a Kamala Harris, por exemplo, há uma diferença muito grande, não na questão etária, na questão da idade propriamente em si, né? Mas na questão de saúde mental, né? Então, eu acho que a questão do Biden é mais essa, e não tanto quanto o etarismo, porque nesse caso também o Trump pode ser vítima desse etarismo, porque ele é também uma pessoa idosa, né? Você sabe, Beto, que eu conversei com um grande amigo meu, aliás, um grande abraço para o meu querido amigo Edson Assato, e eu falei para ele que eu tenho um problema, sabe? 90% dos meus amigos têm mais de 60 anos. Eu falei, puta, na hora que começar a morrer esse pessoal, eu tô enrolado, vou entrar numa depressão danada. Eu preciso começar a fazer mais amigos mais jovens, né? Porque é muito legal você dividir e conversar e escutar pessoas que já viveram situações das mais inusitadas possíveis. Sim. Eu sou muito curioso e gosto muito de história. Então, meus amigos, 90%, 80%, vamos colocar, são 60 para mais. Tá aí você, meu grande amigo, verdade, 60. É verdade. Cláudio, eu vou dizer uma coisa para você. A gente se dá muito bem
aqui no Farol, né, lá no Portal da Tribuna, porque eu e o Cláudio procuramos exercer o jornalismo. Claro que ele tem as ideias dele, eu tenho as minhas ideias, mas essas ideias a gente leva para casa, né? E a gente coloca nos artigos que sejam opinativos, etc. Tal. Mas uma coisa que eu não abro mão é de ser livre para pensar e criticar e elogiar quando necessário. Você estava falando de racismo, Cláudio. De tantos anos de governos progressistas mais recentes que nós tivemos, com erros e acertos, por exemplo, nessa questão do racismo, eu acho que o entorno do presidente Lula contribuiu bastante. Porque olha só o que aconteceu. Os torcedores uruguaios que vieram aqui para o Brasil para torcer para o Nacional, assim como argentinos, Cláudio, eles receberam uma cartilha com recomendações como se portar nos estádios. Até aí tudo bem. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte, havia um texto dizendo o seguinte, olha, tomem cuidado, né, para fazer cantos homofóbicos, cantos racistas, porque o racismo no Brasil não é muito bem visto, não é muito tolerado. Né? Cláudio, olha que ponto chegamos. Não é Quer muito dizer, bem os nossos vizinhos aqui ainda toleram o racismo. Então, eu acho que foi uma contribuição recente dos governos progressistas, como eu disse, com erros e acertos. Sim. Mas esse foi um acerto, viu, Cláudio? Então, nossos vizinhos toleram atos e gestos racistas. A Argentina em especial, né, Beto? A Argentina em especial, e você percebe que isso fica bem claro, né, no povo argentino e nos esportistas argentinos também de todas as modalidades. Você vê, por exemplo, que a seleção argentina não tem nenhum jogador negro, né? E os demais times esportivos, né, como basquete e vôlei, também não. Então, a Argentina tem ainda esse ranço e eles são realmente muito, muito fortes nisso, né? Os demais também, embora todos esses outros países, como o Peru, Uruguai, Bolívia, Colômbia, até a Venezuela, tenham uma forte ascendência indígena, né? Então, é muito importante você fazer isso e, mesmo assim, nós tivemos prisões, né? No jogo do São Paulo de uruguaios. Mais de 15 uruguaios foram presos, né? É isso aí. Finalzinho do nosso programa, temos mais alguns minutinhos para discutirmos a proposta do Dr. Renan, aqui no nosso Farol de Limeira. Questão ambientalista. Como é que está? Melhorou ou piorou no atual governo? A gente tem visto, eu vi uma reportagem recentemente que mostra, né, o mundo todo, inclusive até os veículos de comunicação de Limeira estão falando dessa grande queimada que atingiu a região amazônica, né? Uma queimada que não existia há 17 anos, né? E aí a gente começa a se informar, a se inteirar e pesquisar um pouquinho mais. E a gente vê que nesses últimos 2 anos de governo Lula, o desmatamento e a proteção ambiental, ela se desintensificou, ela se enfraqueceu. Bonita palavra. Né? Ela se enfraqueceu. E aí eu pergunto, né, um governo que prega tanto as questões ambientais, em defesa das questões climáticas, e, poxa, em 2 anos de governo Lula, a gente está vendo o que a gente não viu em 4 de governo Bolsonaro, né? Um descaso para com as questões climáticas. Até discutimos aqui que grande parte dos produtores rurais são os que mais preservam o meio ambiente e o governo atual ele vai na contramão disso, né? Prejudicando os produtores e também não vejo fazendo nada para apaziguar, para melhorar, para que impeça, né, o aumento do desmatamento e da destruição em massa que acontece nas florestas brasileiras, amazônica, Mata Atlântica e por assim vai, né? Então, assim, 17 anos sem uma queimada dessa magnitude e a gente também não vê nenhuma mobilização do governo federal para que se apague esse incêndio, se contenha essa destruição. Então, eu trouxe esse tema para cá, né, para a gente discutir um pouquinho sobre ele e entender mesmo. Será que o governo que se diz defensor dos temas ambientais, do clima, na verdade, não se preocupa nem um pouco. Achando que não, né? Eu acho que eu tenho certeza que não. Cláudio, antes do seu comentário, eu queria dizer que eu me preocupo muito com o meio ambiente, por isso que eu
eu não tomo água de canudinho. O meu problema é o canudinho. Entendi. Eu me sinto culpado pela destruição da camada de ozônio toda vez que eu vejo um canudinho na minha frente. Bom, Torim, as suas observações. Olha, eu vou discordar aí da colocação do Dr. Renan, porque numericamente, estatisticamente, esses números são bem diferentes do que ele falou, né? Existe uma preocupação, tanto que o Exército está lá na Amazônia agora, né? E, na realidade, essa destruição, essas queimadas, não tem nada a ver com produtores rurais nem com grandes pecuaristas. Ela tem a ver com a mineração clandestina, né? Com o pessoal que vem até mesmo de fora de países vizinhos, né? A questão do produtor rural em si é uma questão que precisa ser muito discutida, porque, na realidade, você não pode falar que essas pessoas que destroem o meio ambiente ou que provocam queimadas são produtores rurais. A maioria deles são grileiros e poceiros, são ladrões de terra, né? Que estão lá e estão tentando demarcar terreno, principalmente em áreas que são áreas terras devolutas, né? Então, é muito difícil a gente citar. A questão da punição, a fiscalização está muito mais atenta hoje do que, do que no governo Bolsonaro, principalmente porque os sistemas de proteção, os sistemas de fiscalização, eles voltaram a ser ativados, né? Agora, é difícil realmente você controlar quando há essas queimadas criminosas. Está sendo feito. Não está havendo abandono, não, viu, doutor Renan? O governo federal está atento a isso, com certeza, mas, infelizmente, a destruição continua. Só para você ter uma ideia, de 1500 para cá, o Brasil já perdeu 1/3 de sua mata nativa. Desde que nós tivemos o descobrimento até agora, 1/3 da mata nativa já foi perdido. É muita coisa, né? É muito preocupante isso, e a gente tem que pensar realmente nessa questão. Existem, evidente, produtores rurais que tentam fazer isso, principalmente pecuarista, né? Para destruir terras para criação de gado. Mas são mais criminosos e poceiros. Não há queimada, as queimadas involuntárias ou os incêndios que são provocados por descuidos são muito pequenos. A maioria é feita por grileiros e poceiros que querem se apoderar da terra. Infelizmente, a destruição está numa situação em que a Amazônia, por exemplo, já está próximo de não ter volta. E nós precisamos nos preocupar com isso. Você sabia que em 2022 tiveram 794 queimadas no mês de fevereiro? E agora, fevereiro de 2024, nós tivemos 2.940 queimadas. Por mais que sejam criminosas, eu acho um número bem discrepante um do outro. Mas realmente eu concordo com o Bontorim, um dos grandes causadores são os grileiros e essas queimadas ilegais que acontecem, fora o fenômeno do El Niño, que também contribuiu bastante. Nem tudo é culpa do atual presidente Lula, né? Então, assim, a gente sabe que o El Niño, a seca gigantesca que vem atingindo a região, e, na verdade, todo o país, toda a nação, né, é uma seca nunca vista nos últimos 30, 40 anos, né, e isso sim contribui em muito para o aumento das queimadas. Ô, Cláudio, só para terminar... As mudanças climáticas realmente não afetaram só o Brasil, né? Elas afetaram todo o planeta, afetando todo o planeta, e os países que mais provocam isso precisam tomar consciência, porque senão não vai sobrar também nada para eles, né? Exatamente. Nós não podemos querer daí futuramente ficar comendo capim e nem bebendo água suja se continuar essa situação. Eu acho que nós estamos vendo.
Eu acho que falta... Sabe o que falta? Falta um meio termo, viu, Cláudio? Eu não sou especialista, longe disso. Olha, um assunto que eu acho chato pra burro é meio ambiente. Mas eu acho o seguinte, o cara que quer destocar um pomar, por exemplo, até 50 anos atrás, ele destocava ali, montava as plantas, as árvores secas já, né? Deixava lá secar, terminar de secar, e punha fogo. Você vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então, agora o sujeito surge com o estudo que isso aí pode degradar, não sei o quê, não sei o que. Tá bom, deixa o cara tacar fogo lá, meu Deus do céu, pra que isso? E outra coisa, eu fico imaginando na Amazônia, gente, vocês estão falando da Amazônia. Você já pensou um fiscal ambiental, chegar com o seu jipinho numa área... É de cipó, que nem o Tarzan. Exposta ao fogo, achar o proprietário dessa área, quem que taca o fogo. É um absurdo. Isso nunca vai acontecer. Porque você tem que pegar o responsável. Né? E às vezes não tem, até aqui não tem demarcação, tem indígena no meio, é um rolo danado. Isso aí não vai acabar nunca. A terra vai acabar, mas os problemas ambientais causados pelas queimadas, não. Infelizmente. Bom, chegamos no final do nosso debate farol. Pontori, nós não chegamos num consenso na história do etarismo, mas eu prometo cutucá-lo melhor na próxima semana. Não vamos chegar, com certeza. Não vamos. Então tá bom. Pontori, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua elegância, sua inteligência aqui nas análises. Tenha um ótimo final de semana e até segunda, meu amigo. Grande abraço, doutor Renan, Beto Lucato. Grande abraço a todos que nos acompanharam aqui. Até segunda-feira, né, no Farol. E até a próxima sexta também, no Debate Farol novamente, né? Vamos esquentar essa conversa. E tira o agasalho do armário. Por falar nisso, doutor, agora uma rápida pergunta do ponto de vista clínico, né? Estaremos sujeitos nesse final de semana a mais uma queda de temperatura de forma abrupta. Quem que sofre mais, crianças ou idosos, quando isso acontece? Os dois. Os dois. A gente brinca, Beto, que na verdade a gente não teve um paciente que passou comigo recentemente, ele falou assim, uma frase bem espontânea e bem natural. Ele falou, doutor, essa mudança de tempo mata os velhos. E realmente ele tem razão. É péssimo para os extremos de idade, quanto para crianças, isso é extremamente perigoso, suscetível a doenças infecciosas, a processos fisiológicos também, mas que culminam, né, em gripes, resfriados, infecção aguda de via aérea superior e que deixa desconfortável. Então, tirem os agasalhos dos armários, protejam-se, muita água, né? Nada de ser sereno à noite. O idosinho que vai lá varrer a calçada de manhã, espera o sol sair para esquentar. Isso, é verdade. Uma boa dica. Certo? Parceiro, valeu. Excelente final de semana. Mais uma vez, democracia não é apenas uma conquista social, mas uma forma de acreditarmos em justiça e igualdade diariamente. De minha parte, eu vou torcer para que não chova domingo pela manhã. Torço para poder estar correndo longe desse sítio. Muito obrigado pela paciência, pela sintonia, pela companhia aqui no nosso debate. Voltaremos na segunda-feira às 10. Valeu.